Estamos a meditar no livro de Ruth e na história encantadora da sua vida e da sua sogra Noemi. Falámos que Deus responde à oração, mas nem sempre da maneira como esperamos. Na última reflexão aprendemos também sobre a situação desesperada das duas mulheres de volta a Belém, viúvas, sem dinheiro, sem meios de sobrevivência. E hoje veremos como Deus começa a providenciar para elas, tão desesperadas como estão. A cidade de Belém ficou em alvoroço pela chegada das duas, pela tragédia que atingiu Noemi, pela sua amargura ao ponto de querer mudar o seu nome, mas também porque trazia consigo uma jovem moabita que, ao que parece, vinha para ficar. E o último verso do capítulo 1 diz que elas chegaram a Belém no princípio da ceifa da cevada. Foi por acaso? Para mim é óbvio que chegaram no momento certo, precisamente no tempo da abundância e da fartura. O capítulo 2 começa com o foco tirado das duas mulheres para colocá-lo sobre um novo personagem desta história de encantar, Boaz. E ele entra como um indivíduo digno, valente, poderoso, um homem que tem em si muitas qualidades, como iremos ver nas suas ações para com Ruth. E começamos já a sentir uma providência misericordiosa para com as duas mulheres, pois este tal Boaz é um parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Para alguém que lê a história pela primeira vez, Boaz aparece como um raio de luz, rompendo as nuvens da amargura das suas vidas. E essa luz vai tornar-se cada vez mais brilhante. No verso 1 do capítulo 2 refere que este Boaz é um homem, como eu já referi, de poder, que noutras versões tem o significado de poder económico. Mas mais importante que isso, o verso 4 mostra que ele é um homem de Deus. E digo isto porque o escritor tirou algum tempo para relatar a maneira como ele cumprimentou os seus trabalhadores ao chegar à sua propriedade onde estavam os ceifeiros. O Senhor seja convosco. E eles responderam, o Senhor te abençoe. Nestes primeiros versos do capítulo 2 apercebemos também, e muito melhor, do caráter de Ruth. E vamos aqui observar algumas destas facetas. Em primeiro lugar, Ruth tomou sobre si a responsabilidade de cuidar de Noemi e nisso mostrou um caráter de bondade. Elas precisavam de recursos para viver e Ruth tomou a iniciativa e disse à sua sogra, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas. Elas não tinham um campo próprio. Ninguém lhes ofereceu um emprego para apanhar espigas, mas Ruth sabia que encontraria em algum campo algumas deixadas para trás pelos ceifeiros, e isso chegava para si e para a sua sogra. Além da bondade, Ruth demonstra ainda humildade. Ela toma a iniciativa de trabalhar sem qualquer presunção. A Bíblia tem expressões muito interessantes. Diz o verso 3 que, por acaso, começou a juntar espigas numa parte do campo do tal Boaz. E eu sublinhei as palavras por acaso. Terá sido assim? Ruth chegou ao campo do Boaz porque Deus é gracioso e soberano, mesmo quando está em silêncio. Como dizem Provérbios capítulo 16 e verso 9, o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E no verso 7, o capataz da ceifa começa com Boaz, comenta a maneira como ela se aproximou dele, quando ao chegar de manhã ao campo pediu, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas atrás dos segadores. E aqui nós precisamos de consultar o livro de Levítico, pois a ordem do Senhor era que durante a ceifa, parte do cereal fosse deixado para trás para os mais pobres e necessitados dentro da comunidade. Se caíam espigas enquanto ceifavam, não podiam apanhá-las, mas os campos tinham cantos que não podiam ser ceifados para que as pessoas mais pobres tivessem onde ir buscar o alimento. Ruth trabalha sem pedir mais nada. Tudo o que deseja é que a deixem apanhar os restos que os ceifeiros deixam cair e pede licença para fazer isso. E depois Ruth também é empreendedora. Trabalha duro. E o verso 7 continua dizendo, pela boca do tal capataz de Boaz. Ela veio e desde manhã está aqui até agora, a não ser um pouco de tempo que esteve sentada a descansar. Mais tarde diz que ela não apanhou apenas, mas debulhou o cereal que conseguiu recolher, pesou-o, levou para casa para entregar a Noemi. Bondade, humildade, empreendedorismo, traços de grande valor. E é no meio desta trabalheira toda que a curiosidade de Boaz é espicaçada e pergunta ao capataz se sabe quem é a moça
e ao que o seu empregado lhe responde sobre o seu parentesco com Noemi. No próximo episódio, vamos descobrir porque este homem rico e poderoso entrou na história. Seria apenas porque era o dono do campo onde Ruth apanhava espigas, ou por ser ainda parente do marido de Noemi, ou haverá mais alguma coisa? Tantas vezes na nossa vida acontecem episódios, encontros, conversas que parecem ser por acaso, mas não. Deus está em cada pormenor da nossa vida para nos levar ao lugar da bênção e da fartura. Até para a semana, se Deus quiser, no próximo episódio sobre esta história de encantar.